Olá pessoal, vocês sabem o componente fundamental da eletrônica que deu início ao primeiro computador? O Z3, criado por esse rapaz aqui, ó, o Conrad Zuse. Ele criou esse computador com mais de 2.000 relés que cada um fazia uma função de código binário de 1 e 0 com contatos. O relé é muito importante, revolucionou a eletrônica e é usado até os dias de hoje. Mesmo com as inovações dos transistores, mesmo assim ele é utilizado pelo seu isolamento galvânico e a sua segurança, por esse isolamento entre dois circuitos e o acionamento de tensões altas com uma pequena corrente baixa. Vamos mostrar como funciona esse carinha aqui hoje. Vamos mostrar na animação de 3 modelos de drive relé que é muito utilizado nos dias de hoje. Como eu estava falando, pessoal, o relé é muito utilizado nos dias de hoje. Ele é muito comum ser encontrado em no-breaks, estabilizadores. Nos no-breaks tem vários relés que vai fazer o acionamento de 110 para 220 das bobinas do transformador. Ele vai fazer essa conexão ali de forma automática, identificar se está em 110, passar para a bobina de 110, ou se for na energia de 220, ele já vai acionar a bobina para a energia de 220. Ele faz o controle do carregamento da bateria, ele liga o carregador, quando a bateria está carregada, ele desliga o carregador e faz inúmeros projetos que você pode utilizar com o Arduino. Ele é muito fácil de encontrar aqui, nesses drives relé que você pode ligar no Arduino e fazer uma programação até para você que não tem conhecimento de eletrônica. Você simplesmente programa a plaquinha no Arduino e ela vai mandar os comandos para cada relé fazer uma função. E ele pode ser acionado por um sensor. Você pode botar um sistema de irrigação com sensor de umidade. Você pode, muito comum e muito encontrado no shopping, quando você chega no shopping, as portas abrem, porque ali tem um sensor, e esse sensor de movimento vai acionar um drive desse relé, que ele vai acionar uma bobina de um motor. É muito fácil de montar esse circuito, inclusive. E aí esse motor vai ser acionado, vai abrir a porta. Quando a pessoa passa do sensor ali e não tem mais a presença da pessoa, o acionamento desse sensor aciona um outro motor, que é o de desligamento, e as portas se fecham. Então você pode fazer inúmeros projetos com esse aí. Eu fiz um desenho aqui, de um diagrama de como funciona o relé aqui. É muito simples o funcionamento. É um relé, tem um diodo, um transistor que vai acionar essa bobina do relé. O relé tem 2 terminais aqui da bobina, esse aqui, e são 2 da bobina, e esse do meio e os outros da laterais são esses 3 aqui, de um interruptor. O simples funcionamento do relé, do drive relé, é um interruptor por um pulso elétrico. Então, esse contato se chama COM, esse aqui é NC, que é normalmente fechado pela molinha, e o NO, que é normalmente aberto. No vídeo aí, na animação, eu vou mostrar como funciona cada um deles. E antes da animação aí, pessoal, curta, se inscreva no nosso canal ali, ative o sininho se você gosta desse conteúdo, se faz sentido para você, se você quer saber mais de eletrônica. Então, tamo junto, curta aí e a gente vai estar trazendo mais novidade para você. Se você quer saber, ver um projeto desse montado na prática, comente aqui embaixo também que a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Estamos procurando uma tensão operacional de 5 VCC. Isso geralmente é exibido na parte superior do relé no número da peça. É importante verificar esse valor antecipadamente, pois muitos relés são projetados para operar em outras tensões, como 12 ou 24 volts. Também podemos ver qual é a classificação de corrente em diferentes tensões. É importante lembrar que esta é a classificação que o fabricante do relé deu a essa parte específica e não é necessariamente a classificação apropriada do próprio módulo à esquerda do relé. Vemos um bloco de terminais de 3 posições, aqui é onde conectaremos a carga que queremos controlar com o módulo. Essas posições dos terminais são rotuladas NC. Para normalmente fechado com para comum e no para normalmente aberto. O que isso significa é que quando o relé não está ativo há uma conexão elétrica entre as posições normalmente fechada e comum. No entanto, quando o relé está ativo, o comum inverte sua conexão de normalmente fechado para a posição normalmente aberta. A classificação de corrente desses blocos de terminais é um dos lugares onde você deve ter cuidado. Mesmo se a classificação de corrente do relé indicar algo maior que 10 amperes. Um bloco de terminais de boa qualidade raramente é classificado acima de 10 amperes.
Junto com a mesma palavra de cautela você vai querer olhar para as larguras de trilha de cobre. Do seu módulo de relé também 2 dos 3 módulos que tenho aqui fornecem trilhas largas de 3 mm entre o relé e os terminais. E um deles tem apenas trilhas de 1,5 mm geralmente falando. Você vai querer 3 mm rastreamento para lidar com até 10 amperes. Vou fazer uma anotação para mim mesmo para usar apenas este módulo de relé para aplicações que exigem 2 ou 3 amperes no máximo. À direita do nosso relé, vemos circuito de controle, que inclui o transistor principal, diodo de proteção, um optoacoplador e pinos de entrada de controle. Aqui, poderemos conectar nosso microcontrolador como o circuito de controle e fornecer o potencial de tensão para alimentar o relé. Também há alguns LEDs para indicar que o módulo tem energia e quando o módulo é ativado. Um recurso exclusivo do primeiro módulo é a capacidade de alternar entre duas fontes de tensão movendo o jumper VCC e JDVCC. O segundo módulo tem o recurso de selecionar entre usar uma entrada alta ou baixa para ativar o relé. O terceiro módulo é um pouco mais básico, sem recursos como um optoacoplador ou jumpers de controle de tensão. Vamos dar uma olhada no esquema do primeiro módulo. Aqui, vemos jumper da fonte de tensão do optoacoplador, o transistor principal, o diodo de proteção do módulo de relé e as posições dos terminais. Provavelmente, a maneira mais comum de conectar este estilo de módulo é com o VCC e jumper JDVCC no lugar. Isso significa que o relé usará o VCC como fonte de tensão para acionar o relé e ativar o acoplador apto. Nesta configuração, conectaríamos o trilho de 5 volts do nosso microcontrolador ao pino VCC e um dos pinos GPIO ao pino IN. Finalmente, conectaremos o pino terra do micro ao pino terra da placa de relé. Quando o pino GPIO estiver baixo, o que significa que há potencial de tensão zero em IM1, então a corrente fluirá entre VCC e IM1. Isso é conhecido como corrente de drenagem. No pino GPIO, nosso pino GPIO atua efetivamente como um pino terra para a conexão com o VCC. Normalmente, não há problema em sincronizar a corrente em um GPIO, mas cada microcontrolador terá limites para a quantidade de corrente que um pino GPIO pode suportar. No caso de um Arduino Uno, os pinos GPIO Atmega 328PS podem sincronizar até 40 mA no máximo, mas é uma boa prática manter a quantidade sustentada abaixo de 20 mA. O optoacoplador consome apenas cerca de 5 mA, então isso não é um problema. Falando sobre o optoacoplador, quando a corrente passa pelo LED dentro do dispositivo, ele ativará um fototransistor que por sua vez ativará o transistor principal, permitindo que a corrente flua do trilho VCC-JDVCC para o aterramento. Isso também ativará o relé, fazendo com que a chave dentro dele mude de normalmente fechada para normalmente aberta. Nesta configuração temos um pequeno problema para estar ciente, já que estamos conectando VCC com JDVCC. Se algo acontecesse com o circuito elétrico no módulo de relé, há o potencial para o problema realimentar nosso microcontrolador. Então, mesmo que estejamos conduzindo a entrada através de um optoacoplador, um caminho de volta para o nosso micro existe através do trilho de 5 volts. Para proteger nosso micro e isolá-lo completamente do relé, precisamos remover o jumper entre VCC e JDVCC. Também precisamos desconectar os pinos de aterramento entre as duas placas para fornecer a energia necessária para operar o relé. Uma fonte de alimentação externa pode ser usada. Aqui conectaremos o fio positivo da fonte de alimentação externa ao JDVCC e o fio negativo ao pino de aterramento no módulo de relé. Nesta configuração, nosso microcontrolador ainda sincronizará a corrente entre o pino VCC e IM quando o IM1 estiver baixo, ativando o optoacoplador. Agora, quando o transistor principal for ativado, em vez de puxar energia do trilho de 5 volts do microcontrolador, ela virá da fonte de alimentação externa. Isso, é claro, ativará o relé. Agora, se algo der errado com o relé, não há um caminho direto de volta para o nosso microcontrolador. Você pode estar pensando que isso é ótimo, mas eu não quero ligar o relé quando o pino GPIO estiver baixo. Quero ligar o relé quando o pino estiver alto. Podemos fazer isso alterando algumas das conexões de entrada de controle. Em vez de conectar o VCC ao trilho de 5 volts, podemos conectá-lo ao nosso pino GPIO. Em seguida, conectar o pino terra do microcontrolador ao pino IN no módulo de relé. Agora, quando o pino GPIO ficar alto, ele ativará o optoacoplador, ligando o relé. Uma palavra de cautela aqui, porém, se estivermos usando o pino GPIO para acionar o pino de entrada VCC do módulo de relé, não conecte o jumper entre VCC e JDVCC. Se você conectou este jumper, o pino GPIO seria a fonte de tensão para o relé, que requer uma média de 70 mA para operar. Isso quase sempre será maior do que o que um pino GPIO é classificado para fornecer. O segundo módulo de relé geralmente tem os mesmos componentes que o primeiro, mas em uma configuração diferente. Você verá que nosso optoacoplador agora é bidirecional. O transistor principal agora está conectado ao relé por meio do emissor em vez do coletor. Este módulo de relé não nos fornece uma opção para conectar uma fonte de alimentação externa, então sabemos de antemão que estamos limitados em termos de proteção para nosso microcontrolador. Aqui, conectaremos o trilho de 5 volts do microcontrolador ao pino positivo DC e o pino terra ao pino negativo DC.
Podemos então usar qualquer um de nossos pinos GPIO para conectar ao pino de entrada no módulo de relé. O mesmo princípio básico de operação do módulo anterior ainda se aplica aqui. Quando um dos LEDs dentro do optoacoplador é ativado, a energia é aplicada ao relé por meio do transistor principal. A principal diferença é que agora temos um optoacoplador bidirecional. Isso significa que há dois LEDs em direções diferentes que podem ativar o fototransistor quando temos um jumper conectado entre o pino central e o pino baixo, então o circuito será ativado quando o pino GPIO estiver baixo, corrente de drenagem se o jumper estiver conectado entre o pino central e alto, o pino GPIO se tornará a fonte de tensão, isso ativará o circuito do relé. Quando o pino GPIO estiver alto, ser capaz de mudar rapidamente entre a fonte e a sincronização de corrente para controlar o módulo. É certamente um recurso interessante, no entanto, embora estejamos controlando o módulo por meio de um optoacoplador, só precisamos estar cientes de que há um risco potencial para o micro por meio da conexão de trilho de 5 volts. Se algo der errado, nosso último módulo é, obviamente, menos rico em recursos. Mas isso não significa que não possa ser útil. Este módulo ainda tem um transistor principal e um diodo de proteção, no entanto, em vez de usar um optoacoplador. Este módulo aciona o transistor principal diretamente do pino GPIO de um microcontrolador. O trilho de 5 volts e o aterramento também são usados para fornecer energia ao relé. Nesta configuração, não há opção para ativar o relé quando o pino GPIO está baixo. Isso sempre funcionará como um dispositivo autoativo. Nesta demonstração vamos usar o que considero a configuração mais segura. Temos um Arduino Uno acionando. Então, se você gostou desse conteúdo e gostou de saber como funciona o relé, que através de um carinha desse aqui, ó, um componente desse deu ideia e ao circuito binário e a criação de um computador. Só é possível um computador nos dias de hoje através deste componente aqui, que foi se transformando no decorrer dos séculos, utilizando válvula, transistor, microcontroladores, processadores para chegar no computador que a gente tem hoje aí. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, curte, se inscreva aqui embaixo. Se você tem divergências de qual seja o primeiro computador, comente aqui. Muitos falam que é o ENIAC, outros falam que é o Colossus e outros falam que é o Z3. E eu vou dar minha opinião aqui embaixo. Como eu já falei no vídeo, para mim é o Z3 e eu vou explicar por quê.